Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 5 de setembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você que está nos assistindo, nos acompanhando. Nós vamos meditar na Palavra do Senhor, dessa vez com o último sermão da série Fim da História. Antes de a gente ler o texto e antes de a gente continuar falando sobre as questões referentes à volta do Senhor Jesus, vamos para aqueles recadinhos de sempre. Então, na descrição do vídeo, nós temos aí aqueles links, links de algumas canções, para você ter um tempo não só de adoração pela reflexão da Palavra de Deus, mas também esse tempo de adoração, cantando para o Senhor, cantando louvores ao Senhor. Então, clica nos links, para você poder também cantar junto e adorar ao Senhor com músicas que exaltam e que falam sobre as realidades da glória do nosso Deus. Também estamos nas redes sociais e você pode nos acompanhar não só pelo Primeira Igreja Batista em Brodowski, nosso canal no YouTube, como também pelo PIBBRO no Face, o Instagram pib.bro, e também se quiser entrar, se precisar entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida, um pedido de oração ou qualquer outra questão, entre em contato através do nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor, mais uma vez então, falando sobre a série Fim da História, essa série que trata sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e as questões que estão em torno desse glorioso fato. Hoje nós vamos falar sobre a Era Eterna. É a última meditação, o último sermão a respeito deste assunto, pelo menos por enquanto, E vamos falar então da Era Eterna, descrita em Apocalipse 21, de 1 a 4, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração ao nosso Deus e Pai? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, através desse texto de Apocalipse 21, esse texto tão maravilhoso, que nos enche de tanta esperança. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as palavras desse texto, para nos entregar a Tua mensagem hoje. Que não seja a minha mensagem, que não seja o meu discurso, que não seja o meu sermão, mas que seja a Tua ministração na nossa mente, no nosso coração, santificando e transformando a nossa vida. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, quando nós vemos esse texto, lemos esse texto, o apóstolo João já começa falando assim: vi um novo céu e uma nova terra,
Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Normalmente, quando a gente fala de céus e terra juntos, né, na Bíblia, nós estamos falando daquilo que hoje nós entendemos como o universo. Tá? E então existe uma revelação para nós de que no final de todas as coisas, havendo o julgamento, o juízo, todas as pessoas tendo prestado contas da sua vida, então haverá um novo universo, uma nova criação. E, portanto, meus queridos, quando a gente fala um novo universo, uma nova criação, como assim? Porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram, como este universo, o nosso universo que vivemos hoje, que conhecemos, aliás, conhecemos tão pouco, né? Como ele vai passar? Ele vai passar mais ou menos, né, dessa forma. O apóstolo Pedro vai dizer que o nosso mundo será desfeito, o nosso universo será desfeito pelo fogo do Senhor. Ele vai destruir este universo com fogo. Mas o texto que nós lemos vai dizer que haverá um novo universo, haverá uma nova criação. E todos aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus e que são, portanto, do Senhor Jesus, esses vão viver essa realidade desse novo universo, desta nova criação. A outra questão que a gente precisa entender na era eterna, que diz respeito a esse novo universo, é que salta aos olhos, inclusive nesse texto, uma nova Jerusalém, uma cidade que é uma cidade de Deus. Olha só o que o texto vai dizer no verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. É muito interessante quando a gente pensa em como Deus lidou com a história da humanidade, desde o começo, desde a queda até aqui. Se você vir lá em Gênesis, você vai perceber que Deus fez o universo, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez tudo o que existe, fez o ser humano e então fez um jardim para que o ser humano vivesse num jardim. Quando você vê mais para frente, Caim e Abel tendo problema de relacionamento, Caim mata Abel e Caim é amaldiçoado. Ele é um homem rural, né? Ele é um homem, um agricultor, e ele é amaldiçoado inclusive com o fato de que não importa o que ele plantar, não vai crescer. Então não adianta ele ficar no campo. E então a Bíblia diz que ele funda a primeira cidade humana. Aquilo que nós conhecemos como um território urbano é algo que foi feito por alguém que era separado de Deus, alheio de Deus, que não queria viver um sistema de acordo com a vontade de Deus. E então ele funda aquilo que a gente chama de cidade, em que se agrupam pessoas que não buscam a Deus. A cidade, no começo da humanidade, ele tem um valor muito próprio de pessoas que querem fazer estruturas políticas, sociais, que são totalmente fora, alheias, paralelas e rebeldes à vontade de Deus, à centralidade da vontade de Deus. Isso quer dizer que viver em cidade é pecado? Não, isso não quer dizer isso. A maioria de nós atualmente, na sociedade brasileira, vive num ambiente urbano. E existe algum problema com isso? Ou quem mora no campo é mais santificado de quem mora na cidade? Imagina. Até porque Israel, no Antigo Testamento, tinha cidades,
E Deus nunca falou que essas cidades deveriam ser desocupadas pura e simplesmente por serem cidades, ok? Mas eu estou dizendo que a cidade foi formada como um ajuntamento de pessoas que quis viver uma estrutura política, econômica, social e espiritual alheia a Deus, rebelde, paralela à vontade de Deus e aquilo que Deus orientava para o ser humano. Então, nós estamos falando dessa questão. Deus fez um jardim para que o ser humano tivesse comunhão com Deus, e o ser humano, no final das contas, não quis comunhão com Deus e formou outros tipos de sociedade, em que eles teriam outros tipos de comunhão, mas não uma comunhão com Deus. Quando nós vemos uma nova Jerusalém na era eterna, nesse novo universo, no novo céu, na nova terra, quando nós vemos Deus fazendo descer uma cidade santa, uma cidade vinda do próprio Deus, a gente percebe justamente que ele não é contra a ideia do urbano. Mas agora nós temos uma nova sociedade para esse novo universo, em que essa nova sociedade ela é regida, ela é governada pelo próprio Deus. As estruturas políticas, as estruturas econômicas, as estruturas sociais, as estruturas espirituais, elas vêm todas do próprio Deus. Deus é quem vai governar tudo o que envolve política, economia, espiritualidade, adoração, as relações sociais. Se você vir no verso 3, você vai perceber que os povos são povos de Deus. Isso quer dizer que não importa qual seja a nação, qual seja a língua, qual seja o povo, qual seja a cultura e a multiplicidade das culturas que vão se apresentar diante de Deus, todas elas vão ser regidas e governadas pelo próprio Deus. E é isso que a gente precisa entender quando a gente pensa no nosso cenário hoje, nosso cenário mundial, com tantos governos, com tantas crenças, com tantas culturas. E não importa qual seja a nação, não importa qual seja o povo, pode ser um povo até de orientação cristã ou não, todos os povos são corrompidos e perdidos e não estão debaixo do alinhamento da vontade de Deus. Não estão. Todas as nações estão corrompidas e se rebelaram a Deus, contra Deus. Então, nós estamos falando aqui que na era eterna vai ser totalmente diferente. Todos os povos, todas as línguas, tudo isso, todas as pessoas vão fazer parte dos povos governados por Deus, vêm de Deus, estão com Deus, convivem com Deus. Hoje nós fazemos oração para falar com Deus, mas nós não vemos a Deus. Naquele dia, quando nós vivemos a era eterna, nós vamos ver a Deus, como você está me vendo, como as pessoas que convivem comigo e falam tete a tete comigo me enxergam. Nós vamos ver a Deus, nós vamos conviver com Ele nessa presença e nessa companhia visível e palpável que hoje a gente não experimenta. Então, todas as coisas vão estar debaixo do governo do Senhor. As políticas vão estar debaixo do governo do Senhor. A economia vai estar debaixo do governo do Senhor. As relações sociais, que no nosso país, por exemplo, são tão tumultuadas,
nós vamos experimentar relações sociais totalmente governadas pelo Senhor. A adoração vai ser totalmente governada pelo Senhor, num tipo de experiência que a gente não tem nem noção de como vai ser, só experimentando quando essa era chegar. Por fim, a era eterna é uma era de amor, de justiça, de alegria e de plenitude. É o viver 100%, né? Eu coloquei aí uma tarjinha 100%. É o viver 100%. 100% amor, 100% justiça, 100% alegria, 100% plenitude. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É Romanos 14:17. E aí nós lemos no verso 4: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O fato de o nosso Deus estar conosco faz com que a presença total, visível, palpável de Deus mexa em todo o processo da nossa existência, de modo que Deus estar conosco de maneira visível e palpável nos dará uma convivência de total amor. Por quê? Porque o apóstolo João diz que Deus é amor. Então a era eterna é uma era de amor perfeito. Não existe imperfeições e instabilidades nessa era com relação a amar. Amar vai ser algo perfeito entre Deus e nós e Deus, nós e todos os outros. Entre nós. A era eterna é uma era de amor. A era eterna é uma era de justiça. A partir do momento que nós entendemos que Deus vai governar todas as áreas da sociedade do reino de Deus, nós entendemos que a era eterna é uma era de justiça. Aliás, o apóstolo Pedro nos fala isso numa das suas cartas, quando vai dizer: porque nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, todos os padrões de justiça que vêm de Deus vão fazer parte da nossa vida, da nossa convivência, do nosso contexto. Vai ser uma era de alegria, alegria total. Uma alegria que não dá para dizer e que não dá para expressar nesse sermão. E que, portanto, vai preencher todo o nosso ser de uma forma perfeita. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E, por conta disso, nós vamos viver uma era de total alegria, onde não cabe, como diz o texto aqui, mais as lágrimas, as dores, como se você olhar mais para frente no verso 4, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Por quê? Porque só haverá alegria. Nós só vamos ter alegria. E uma alegria, de novo eu falo, que não dá para expressar nesse sermão. Só lá, quando a gente experimentar a era eterna, a gente vai conseguir perceber e viver e saber o que é essa alegria. Por fim, a era eterna é uma era de plenitude, em que todas as coisas elas são plenas, todas as coisas são perfeitas, todas as coisas são cheias de paz.
a gente vivendo na era eterna vai viver uma eterna realização. Nosso coração vai ser pleno, a nossa vivência vai ser plena, de modo que não vai existir nenhum vazio no nosso coração, na nossa vida, nós não vamos sentir necessidade de absolutamente nada. É pleno, absolutamente pleno. E aí você pode se perguntar, Gustavo, eu tenho a esperança de viver a era eterna. Eu estou esperando, mas para agora, o que é que isso tem a ver comigo? Se você é um discípulo do Senhor Jesus, se você é do Senhor Jesus, se Ele te salvou, então as boas notícias para você são: o seu futuro está na era eterna. E ninguém pode tirar isso, porque o seu destino está nas mãos de Deus. E ninguém vai tirar o seu destino eterno das mãos de Deus. Seu destino é a era eterna. E você pode viver confiante no Deus que é fiel e que não vai mudar de ideia no meio do caminho. Mas, se você está destinado ou predestinado à era eterna, o que eu posso dizer para você é que se a era eterna é uma era de amor, viva em amor hoje, mesmo que não seja na perfeição que vai ser lá no futuro, viva em amor hoje, ame as pessoas, ame a Deus. Não se recuse a amar absolutamente ninguém. Por quê? Porque você está destinado a uma era de eterno amor. Se a era eterna é uma era em que vamos viver na presença, na companhia de Deus de maneira visível e palpável, mesmo que Deus não seja visível e palpável hoje para nós, por que então não temos sede, não temos fome de Deus, de buscar a Deus, de buscar a vontade de Deus pela sua palavra, de conversar com Deus a partir da oração, de buscar a Deus junto com o seu povo? Por que não? Se você vai conhecer a Deus por toda a eternidade, conviver com Deus por toda a eternidade, por que nós não temos vontade hoje? Você é uma pessoa destinada à era eterna? Então, desfrute da comunhão com Deus hoje, mesmo que essa comunhão não tenha a intensidade que vai ter lá na frente. Se a era eterna é uma era de justiça, onde habita a justiça, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa santa. Odeie o pecado, odeie a injustiça e não ache que a injustiça, que o pecado, que a iniquidade são coisas baratas. É isso mesmo. Não, não. E quando a gente peca, a gente precisa se arrepender. Por quê? Porque amamos a justiça, mesmo quando pecamos, amamos a justiça. E por isso a gente se arrepende. Porque somos um povo que vai viver eternamente a justiça no novo universo que Deus vai criar. Seja alegre. Por que é que a gente precisa viver carrancudo, ranzinza, se o reino de Deus é alegria no Espírito Santo? Por que é que nós vamos viver ansiosos e deixar a ansiedade roubar a nossa alegria? Por que é que a gente não pode desfrutar do consolo de Deus quando nós ficamos tristes? Porque a nossa vida hoje é uma vida com desafios, com problemas, com tristezas, com frustrações, arrancam lágrimas da gente. Nós perdemos pessoas, nós entramos em luto, mas em tudo isso nós temos um Deus que nos consola e a gente pode desfrutar do consolo
e da restauração que Deus nos dá quando o nosso coração está partido. O que a gente não precisa é viver de mal com a vida, ranzinza, praguejando. Seja grato, seja grato. Agradeça a Deus, olhe à sua volta e veja as bênçãos de Deus sobre você, mesmo diante das dificuldades. Seja grato, porque você é destinado para um reino de total e plena e perfeita alegria. Busque realização, se sentir pleno, realizado ou realizada em Deus. O que faz de Deus ou do reino de Deus um reino de plenitude, de paz, é o fato de que Deus é que proporciona essa paz. Jesus disse assim: eu deixo com vocês a minha paz. Eu dou essa paz a vocês. Ela não é como a paz que o mundo dá. Ela é uma paz diferente. Ela é uma paz que excede todo o entendimento. Nós podemos desfrutar dessa paz, desse sentimento de realização, de plenitude, a partir do próprio Deus. Mas muitas vezes a gente tenta isso com um grande amor, a gente tenta isso com ganhando mais dinheiro, a gente tenta isso com sucesso profissional, a gente tenta isso com mais likes no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais. A gente vai tentando isso com outras coisas, com maratonando séries, se divertindo. E trabalho é bom, subir no trabalho é bom, viver um grande amor é bom, ganhar dinheiro é bom, maratonar série é bom, se divertir com outras coisas é bom, mas não é aquilo que vai preencher o nosso coração. Quem vai preencher o nosso coração, quem vai nos dar a paz que a gente precisa, é o próprio Deus. E é nele que a gente precisa buscar realização, porque estamos destinados a viver uma era de perfeita paz, plenitude. E é com ele, somente nele, porque ele vai estar nessa era, é que nós vamos experimentar dessa paz. Nós vamos experimentar desse senso total de realização nele. E por isso, busque nele essa realização hoje. Não vai ser pleno, não vai ser total, não vai ser perfeito como no momento em que chegarmos à era eterna. Mas é uma realização que vem de Deus, aquela mesma que vai se completar na era eterna. Qual é o seu problema hoje? O que você precisa se preparar mais para a era eterna? Talvez o seu maior problema é que você não tem Jesus Cristo e você não está indo para essa era, para desfrutar essa era. Eu falei que a boa notícia para quem já está destinado a essa era é isso. Já está destinado a essa era. Mas se você não estiver destinado a essa era, eu vou dizer um negócio para você. Há boas notícias para você também. Creia em Jesus, porque Jesus é a porta. Para todo aquele que quiser entrar no seu reino, para todo aquele que precisar de salvação. Ele é o único no qual existe salvação. E é Ele o único caminho para o Senhor Deus, para que a gente possa, portanto, viver um futuro na era eterna. Se você não tem Jesus, você pode ter. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa de viver como aqueles homens das primeiras cidades, rebeldes a Deus, alheios a Deus, querendo uma justiça própria, uma estrutura própria, planos próprios. Se arrependa da sua rebeldia, do seu pecado, e se entrega para o Senhor Jesus. E você vai ser salvo.
E Ele vai te dar como um presente da graça dEle a era eterna. Não perca essa oportunidade. Enquanto você tiver vida nesta terra, você tem essa chance. Mas a hora que o seu tempo acabar, a sua chance também vai acabar. Não perca. Não perca essa chance. Não perca essa oportunidade. Não perca. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero te agradecer porque o Senhor nos presenteou de maneira tão graciosa com a era eterna. Eu quero te agradecer pela tua justiça, pela tua paz, pela tua alegria. Eu quero te agradecer pelo teu amor. Eu quero te agradecer pela tua presença, porque tu abriste o acesso entre nós e ti. Acesso esse que nós não merecíamos e que nós não tínhamos, mas que o Senhor abriu pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu quero te agradecer por conta disso, quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos faça, nos prepare para a era eterna, nos prepare tendo comunhão contigo, nos prepare servindo a Ti com fidelidade, nos prepare vivendo em santidade, vivendo em justiça, vivendo e desfrutando a Tua paz, vivendo e desfrutando do Teu amor e amando todas as outras pessoas, vivendo a plenitude que vem de Ti, vivendo a alegria que só o Senhor pode dar, vivendo, mesmo que de maneira parcial, mesmo que a gente tenha que conviver com os problemas, com as tristezas, com as frustrações, hoje, nós queremos viver as realidades do Teu reino desde já. E nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, como pessoas que precisam de Ti, como pessoas que têm necessidade de Ti, mais do que de qualquer coisa. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Semana está começando. Tem aí um feriadinho prolongado, né? Para quem vai descansar, para quem vai viajar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ou para quem já está viajando, né? E mesmo no feriado, viver as realidades do reino de Deus não para. A gente não coloca, não guarda numa caixa e fala assim, agora eu vou viver como eu quiser, porque esse é meu tempo de descanso. Não, a gente vive as realidades do reino de Deus todos os dias, o dia todo. Essa é a proposta. Descansando ou trabalhando, a gente vive as realidades do reino de Deus. E por isso, para essa semana, eu desejo uma semana abençoada para cada um de vocês. Portanto, vão para que vocês sejam bênção no mundo ao redor no mundo ao redor de vocês e que vocês sejam agentes das realidades do reino de Deus, aonde quer que vocês vão. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Boa semana.